O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, se observamos, como eu lembrei ainda no domingo de Páscoa, cada domingo, pelo menos esse quarto domingo, vai nos propor como tema os sinais que nosso Senhor escolheu para que a presença dele, ressuscitado, vivo e agindo no mundo, fosse melhor percebidos. Há 2 semanas atrás foi nos apresentado o sinal da igreja, o povo reunido por ele, salvo por ele, que se reúne no dia que ele escolheu para vir ao encontro dos seus. Lembram? Tomé não estava, não encontrou o Senhor. No domingo seguinte, Tomé estava e encontrou o Senhor. Depois foi nos dado o sinal do pão, a Eucaristia. Nós vimos na semana passada, ao longo dos dias desta semana que se findou, nós vimos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João, onde é o desdobramento de uma catequese sobre o tema de Jesus presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Hoje também nosso Senhor escolhe um sinal que depende também de uma resposta humana, muitas vezes carregada de fragilidades, de dificuldades. O sinal do bom pastor. Cristo deseja estar presente no meio dos seus, através daqueles homens que ele escolhe para que no meio do povo seja um sinal da presença e da ação dele, que anuncia o Evangelho, que cuida, que exorta, que ensina, que corrige e que é exemplo e que é chamado a uma dedicação por inteiro. Esse domingo é conhecido como Domingo do Bom Pastor, e também é Jornada Mundial de Oração pelas Vocações. Vocês sabiam disso? A maioria do povo católico não sabe não, só sabe porque o padre falou aqui. É verdade, a gente diz que está na maior nação católica do mundo, mas quando a gente fala das coisas da igreja, o povo olha com cara de surpresa. Como se nunca tivesse ouvido falar desse tipo de coisa. Nós somos uma nação onde a maioria da população é batizada. Quanto a maioria ser católica, são outros 500. Não vamos tapar o sol com a peneira. Pois bem, Domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Certamente, quando eu falo pastor, eu acredito que na maioria de vocês, a imaginação, a imagem que vem é de um sujeito de terno e gravata com a Bíblia na mão agitando
gritando freneticamente glórias e aleluias. Eu aprendi, quando estudei língua portuguesa, que interjeição não tem plural. Não se diz glórias, é glória. Não se diz aleluias, mas aleluia, sempre terminando pontuado com exclamação. Foi assim que eu aprendi. Mas língua portuguesa toda hora eu estou mudando. Eu nem sei se eu conheço mais a gramática, mas foi o que eu aprendi. Esqueça essa imagem que vocês têm em mente. A imagem do pastor, ela é muito oportuna. Não é à toa que já desde o Antigo Testamento é uma imagem escolhida e aplicada àqueles que Deus põe à frente do povo, como lembramos Moisés e Arão. A eles, o povo de Israel se refere como pastores que conduziram o povo de Deus, saindo do Egito, em caminho à terra prometida. Os reis e profetas também são chamados de pastores do povo. Por que a insistência em pastores? Por que não vaqueiro? Vamos dizer que me caiu um espírito, não sei da quanta, brincadeirinha, e vamos enculturar, eu estou no meio de pessoas que criam gado, então em vez de falar que Jesus é o bom pastor, eu vou dizer que ele é o bom vaqueiro. Deus me livre, não vou fazer isso não. Eu sou do sertão e eu sei o que é que faz um vaqueiro. É diferente do que faz um pastor. O vaqueiro, ele sobe no cavalo, coloca a capa e o gibão, aquele negócio de couro para enfrentar o mato, os garranchos no meio da caatinga, pega um chicote, sempre o vaqueiro tem o chicote, e corre atrás do gado, branindo o chicote, e o gado com medo corre na frente do vaqueiro. Alguém já foi a uma vaquejada? Não pode mais falar não, né? É politicamente incorreto. Ô geração chata. Pois bem, numa vaquejada é transformado em esporte o dia a dia do trabalho de um vaqueiro. Ele não vai na frente e o gado atrás. Ele é o contrário. Quando o vaqueiro faz o aboio, vocês sabem o que é o aboio? Boiado. Eu cresci vendo essas coisas. Quando o vaqueiro faz o aboio, na mesma hora, o boi e vaca fica assim. É como se tivesse um choque e sai correndo que lá vem o chicote. Não, eu jamais cometeria esse crime de mudar o sentido do que Jesus quis dizer em nome de uma tal de inculturação muito mal entendida. Ele é o vaqueiro das nossas almas. Não é não, Deus me livre. Se ele fosse, a gente estaria tudo numa situação bem difícil. Ele se comparou com um pastor e o povo com um rebanho de ovelhas, não como um rebanho de gado bovino. E também não como um rebanho de gado caprino. Porque quando a gente fala gado, você imagina só boi e vaca, né? Mas eu aprendi que tem, como é que é? Gado bovino, gado ovino, gado caprino, gado suíno e gado equino. Ainda existe isso? Muito bem. Tá vendo? Foi lá no primário. Você sabe o que é primário? Primário era da 1ª à 4ª série. Que a gente aprendeu essas coisas. Que eu toda hora estou mudando a educação no Brasil e eu vejo cada vez menos aprendizado nos jovens de hoje em dia. Às vezes dá a impressão que os livros que eu usei no 1º grau são os livros que se usam hoje nas faculdades. A impressão, eu não estou afirmando que é assim, mas às vezes dá a impressão. Ele se comparou com um pastor de ovelhas, nos comparou com ovelhas. Também não nos comparou com bodes, gado caprino é isso, bodes e cabras. Bode e cabra também lá no sertão tem muito,
É um bicho que teima em se virar sozinho para correr atrás de pastagem, de comida. Se mete em tudo quanto é lugar difícil e come de tudo, até as suas roupas que estiverem no varal. Se você facilitar, um bode come. Até os seus livros e cadernos ele come. E por conta disso se mete em situações, se não tiver o criador lá, um cuidador para desengasgá-lo, de repente pode encontrar o bode morto, já sendo pasto para os urubus. Às vezes tem gente que quer se comportar como bode, quer inventar a sua própria religião, o seu jeito de servir a Deus. Eu coloco Deus entre aspas porque cada um inventa a sua própria imagem de Deus. Deus, a imagem do sujeito, a sua imagem e semelhança. Um pastor é diferente. Para vocês entenderem melhor ainda, por que a figura do pastor aparece tantas vezes, seja nessas comparações que eu citei do Antigo Testamento, seja aquela adotada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Em muitos lugares, em muitos outros países, as ovelhas eram criadas para a carne e o couro. Em Israel era diferente. Davam prioridade à lã e ao leite. Por conta disso, as ovelhas viviam muito mais tempo e passavam muito mais tempo junto com o pastor que cuidava delas. As ovelhas se acostumavam com a voz, com o grito, com o cheiro. E o pastor, depois de tanto tempo e de convivência, começava até mesmo a dar nome individualmente. Como as ovelhas já sabem que o pastor cuida, dá atenção, protege dos perigos e conduz a lugares onde tem pasto de sobra e água para se beber, o pastor sempre caminha à frente e as ovelhas vão atrás. Toda vez que eu me lembro dessas realidades, eu me recordo de um fato que me ocorreu, já falei aqui, mas nunca é demais recordar. Quando eu era seminarista ainda, eu estava num retiro para jovens, no mês de janeiro, num povoado lá no sertão de Pernambuco chamado Mochotó. Às 14h, o padre dava uns textos bíblicos e alguns questionamentos para meditação e a gente fazia a chamada hora de deserto. Cada um ia para um canto diferente para fazer suas meditações. Não era um retiro num lugar fechado, era num povoado, na zona rural. E eu me lembro que uma vez eu saí, me afastei um pouco mais por umas estradas lá, tem umas pedras muito bonitas, e ali eu fui fazer minha hora de deserto. Quando já eram quase 15h, começou a fechar o tempo como quem ia chover, eu enrolei a minha Bíblia e minhas anotações numa sacola de plástico e andava sempre com uma vara, porque a gente andando no meio do mato, né, nunca se sabe. Na volta, no meio do caminho, tinha um grupo de ovelhas. Lembro muito bem, elas estavam deitadas. Eu passei por elas e fiz uma brincadeira. Olhei assim e fiz bé. E continuei caminhando quando comecei a ouvir. Pasmem, as ovelhas vieram atrás de mim. Numa perfeita fila indiana, uma atrás da outra, certinho, mais organizado do que vocês daqui de Laranjeiras. Tudo certinho, aí, um atrás do outro. Parava, eu caminhava um pouquinho, porque todos tinham chocalho. Aí não teve jeito, eu tentei enxotar, elas não foram embora. Eu entrei de volta no povoado, eu na frente com aquele cajado e tinha pelo menos umas 6 ou 7 ovelhas caminhando atrás de mim. Parece que minha cara, pelo menos para as ovelhas, não era tão feia.
Até me lembro da turma que estava no retiro, que viu a cena, começou todo mundo a rir, aí disse assim: lá vai o bom pastor com suas ovelhas. Aí alguns que querem ser profeta, porque todo mundo quer ser profeta nessas horas, tendo o Espírito Santo no bolso. Estou tendo uma visão. Essas coisas todas, fala sobre pastoreio, sobre ser pastor da igreja, do povo de Deus, por aí vai. Para vocês entenderem, ovelha não é como gado, boi e vaca, que corre com medo do vaqueiro, porque sabe que vai levar uma chicotada. Por isso que o vaqueiro vai atrás. Ovelha não é como o bode, que acha que pode se virar sozinho, ingerir tudo, comer de tudo e por isso acaba se ferrando. Ovelha no convívio com o pastor reconhece a face, a voz, o cheiro. Sabe que o pastor não vai conduzir ao mal. E por isso o pastor vai à frente caminhando. Se o pastor sobe, elas sobem. Se o pastor desce, elas descem. Se o pastor for atravessar o riacho, elas vão atrás. É assim que acontece. Sabendo que ovelha desse jeito, vamos agora usar a inteligência e entender por que nosso Senhor, ao longo de toda a Sagrada Escritura, fala do seu povo como um rebanho de ovelhas e fala daqueles que estão à frente do povo como pastores desse rebanho. Eles devem ser os primeiros a percorrer um caminho. Eles devem ter noção de que o que dizem e o que fazem, querendo ou não, vai ser referência para o rebanho. Por isso a responsabilidade de quem está à frente dos outros, não é só o Papa, o Bispo e os padres, não. Você coordena algum grupo, responsabilidade do mesmo jeitinho. Você está à frente de uma pastoral, a mesma coisa. Não é à toa que chama de pastoral, porque é uma forma de vocês todos colaborarem na missão do único pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e que escolheu aqueles que Ele quis. O livro do Apocalipse que nós lemos hoje mostra, numa visão do apóstolo São João, o Cristo ressuscitado glorioso no céu, como um cordeiro imolado que está de pé. Na arte, sempre representado como um carneiro branco, símbolo da pureza, com o lado ferido de onde jorra um sangue de um vermelho muito vivo. Foi por essa razão que, mesmo não usando tanto, eu escolhi usar essa casula, que é branca com esses troços vermelhos. Quem sabe? Ele é o cordeiro imolado, ou seja, passa pela morte. Quando ele diz que dá a vida pelas suas ovelhas, não é uma imagem poética, não é mero simbolismo. Ele literalmente dá a vida. No sacrifício da cruz fica demonstrado. E não apenas o dar a vida por perdê-la na morte. No Evangelho segundo São João, ele diz assim: eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. A vida que Cristo nos dá não é apenas no sentido de morrer lá na cruz, mas é aquela vida que Deus tem, que Deus vive e que Ele deseja partilhar conosco. Ele nos chama ao céu, Ele nos chama à graça, Ele nos chama à santidade. É esta vida que começa em nós, no nosso batismo, é a essa vida que Ele nos chama. Para que aprendamos como viver essa vida, aí vamos entender mais uma vez a figura do pastor. Nosso Senhor não deseja que vivamos no mundo feito bodes, que querem decidir por conta própria que rumo tomar ou do que se alimentar. Se formos por esse caminho, certamente não será um bom destino que encontraremos. Assim como nosso Senhor escolheu a igreja como sinal dele agindo no mundo,
assim como ele escolheu aquele pão para ser o sinal dele, o pão vivo que é descido do céu. Ele escolhe homens, pessoas frágeis, que também são chamadas a se converter todos os dias. Cristo é ao mesmo tempo o Cordeiro e o sacerdote. O Cordeiro, porque desce do céu, se rebaixa ao nosso nível, e numa carne como a nossa, igual ao resto do rebanho, é que vai oferecer o sacrifício. Então, os sacerdotes, especialmente, são chamados a reproduzir no meio do povo esta imagem daquele que ao mesmo tempo é cordeiro, também está junto do povo, é de carne e osso, também é alguém chamado à conversão, também é alguém chamado a combater o mal e o pecado, a começar aquele que está dentro de si mesmo, mas também é pastor. Deve ser o primeiro a percorrer um caminho, deve ser o primeiro a dar exemplo, deve ser o primeiro a estimular o resto do rebanho para que não se perca enquanto está de passagem neste mundo. É dia de rezar pelos pastores da igreja. É dia de rezar pelo Papa, o Santo Padre, o Papa Francisco. Eu sei que tem muita gente que nos acompanha, principalmente nas redes sociais, que podem ser severamente crítico a palavras, gestos ou decisões do Papa. Mas querendo ou não, ele é o Papa, é Pedro, por quem Jesus disse: quando te levantares, confirma os teus irmãos, pois eu rezei por ti para que isso acontecesse. É Pedro. É dia de rezar pelo nosso bispo, no nosso caso aqui em Laranjeiras, o arcebispo de Aracaju, Dom João José Costa. Ele é o pastor da igreja que está em Aracaju. Quando eu digo que está em Aracaju, não entendo apenas os limites da capital do estado. A igreja que está em Aracaju engloba todo esse território que vai desde Aracaju até Carira, já na fronteira com a Bahia, do outro lado do estado. É dia de rezar pelo pastor próprio de sua paróquia. No caso daqui de Laranjeiras, sou eu. Fazer o quê? É dia de uma lembrança especial, é levar a Deus as súplicas, para que nós, que Ele escolheu para estar à frente do rebanho, sejamos imagem viva do Cristo, Cordeiro e Pastor. Já expliquei, Cordeiro porque partilha da mesma natureza e das mesmas lutas do resto do rebanho. E pastor, porque deve ser o primeiro. E vocês não fazem ideia quanto isso nos pesa. É pesado. Por isso a oração contínua. Nós não somos os mais santos. É verdade. Mas também é verdade que todos os dias nos empenhamos para ser de Deus e, sendo de Deus, ser mais por vocês. Nós não somos os mais perfeitos, é verdade. Mas também é verdade que todos os dias temos que lutar contra os nossos defeitos para que eles não estraguem a missão que nosso Senhor nos confiou de estar à frente do rebanho dele. Nem sempre nossas palavras ou atitudes são os melhores exemplos, mas saibam que são fruto de um esforço tremendo de todo santo dia, para que não apenas o rebanho se perca, mas para que outras ovelhas que estão afastadas sejam atraídas para nosso Senhor, não para mim. Eu já disse que eu não sou de buscar seguidores em redes sociais.
E no caso dos sacerdotes isso é sempre perigoso. Sempre podemos dizer a desculpa, mas quem me segue está encontrando Jesus. Eu sempre fico com o pé atrás com essa afirmação. Rezem por nós. Nós precisamos. É dia também de rezar pelas vocações. É dia de pedir a nosso Senhor que alcance o coração dos jovens que ainda não se decidiram que rumo dar à própria vida. Para que inflame o coração dos jovens de um amor enorme por nosso Senhor e pelo povo dele. Esta é a única razão que explica uma vocação. Por que é que um dia eu quis ser padre? Eu morei dos 4 aos 15 anos numa cidade que não tinha padre. O padre vinha uma vez por mês de uma cidade a um pouco mais de 60 quilômetros de distância. Era um alemão que falava enrolado do tipo Oremus. Era assim mesmo. Ainda me lembro do nome, Padre José Güttler. Ou era Güttler? Não era Hitler não, viu? Güttler. E era uma tristeza ver num dia de domingo a igreja fechada. Aquilo me apertava o coração. E foi com esses apertos, com esses incômodos, que eu fui começando a entender que Deus me queria para pastorear o povo dele, para que o povo dele não ficasse perdido como ovelha sem pastor. Rezemos para que os jovens dos nossos tempos percebam essas necessidades. Percebam que o padre que está hoje, ele não é eterno, aqui. Um dia eu vou passar, um dia Padre Cleberton vai passar. E assim como nós esperamos que outros de fora tenham respondido à vocação e por isso venham para Laranjeiras, pessoas de outros lugares também estão rezando para que outros, quem sabe, de Laranjeiras, respondam ao chamado de Deus e possam ir lá pastorear o rebanho do Senhor. Que para a gente ser pastor, normalmente na igreja acontece assim: deixa teu pai, deixa tua mãe, deixa tua família, deixa tua terra, deixa os teus planos, vem e segue-me. Foi assim comigo. É assim com tantos outros que um dia se sentiram chamados e disseram sim. Rezemos pelas vocações. Que não nos falte esse sinal tão frágil, mas ao mesmo tempo tão necessário, para que o nosso povo experimente palpavelmente a atenção, o dar a vida do Cristo através daqueles que Ele escolheu e continuam dando a vida pelo povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.